resgate trágico do garoto Pedro foi acompanhado por todo o Brasil. O acidente aconteceu em Carmo do Paranaíba, em uma área de loteamento, no dia 21 do mês passado. Pedro saiu para brincar com uma prima no local. Ao pisar sobre a cobertura do buraco, o garoto acabou caindo. Pedro ficou preso aos 6 metros de um buraco de 8 metros de profundidade, com 30 centímetros de circunferência. Depois de quase 18 horas de trabalho com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros, de Patos de Minas e Belo Horizonte, o garoto foi retirado, levado até a UPA da cidade, mas acabou falecendo. A causa da morte, segundo o IML, foi por asfixia. O comandante do Corpo de Bombeiros da região, que deu apoio à família e à vítima, lembra o quanto foi difícil tentar acessar o garoto. Mesmo com equipes especializadas em resgate desse tipo na região, cada decisão poderia custar a vida do menino naquele momento. Isso porque o terreno, segundo os bombeiros, era um aterro e a terra não era tão firme assim, podendo soterrar Pedro a qualquer momento. A equipe chegou a usar uma espécie de tubulão para que o menino não fosse soterrado. Então nós aqui, temos militares capacitados, na atividade de salvamento em áreas de soterramento, enchente e inundação, e nós temos também equipes de recobrimento de Belo Horizonte. Então, no local, nós tivemos lá apoio desses militares nossos, que são capacitados, e aí a gente acionou também um reforço que veio até num tempo hábil, A gente teve um apoio aí do pessoal deslocando, inclusive, com aeronave. A demora em retirar o garoto e nas tomadas de decisões foram questionadas pela população que acompanhou o resgate. Esse homem, especialista em perfuração de poços e cisternas, disse que tentou ajudar cavando por conta própria, porém foi interrompido pelo Corpo de Bombeiros. Eu fiz o possível, aí eles mandou parar, que eu tinha que esperar os lá de Uberaba, outra equipe, eles ligou e mandou interditar. Eu já tinha furado 1,5 metro, eles mandou parar, Eu realmente, se eu tivesse furado, igual eu estava conversando com o menino, ele está consciente, me respondendo, talvez podia ter tirado ele em vida, Mas como eles interditou e foi fazer reunião, tirar agora cedo, ele não aguentou. De acordo com os bombeiros, o local era delicado e de risco para todos que tentassem ajudar o garoto Pedro. Muitos profissionais que chegaram lá voluntariamente para ajudar, e a gente precisa realmente desse apoio da comunidade. Tivemos lá cisterneiros, profissionais que trabalham com perfuração, isso é muito importante ter esse engajamento. Só que quando a gente trata de uma operação delicada como essa, existem riscos. Risco à própria criança que estava lá, risco às pessoas que estão em volta, e a partir do momento que o Corpo de Bombeiros chega na cena, ele é responsável pela segurança de todos que estão ali. Então é importante a abordagem ela ser feita com segurança, tanto para a equipe, quanto para a criança, e para também não fazer novas vítimas. Então existem riscos envolvidos na operação que às vezes as pessoas que estão ali querendo ajudar, elas não vislumbram. E também no teatro de operações não tem como a gente reunir as pessoas e ficar explicando o tempo todo os riscos que estão envolvidos. Aquele terreno, a gente conseguiu apurar informações no teatro de operações que eram cerca de 8 metros de aterro. Então a perfuração era de 8 metros, a criança estava presa cerca de 6 metros, então ainda havia mais 2 metros que ela poderia cair, e aquele tipo de terreno não oferecia segurança para a técnica mais usual que a gente emprega, muito menos se fosse feito qualquer escavação ali, com utilização até dos profissionais que estavam ali para nos ajudar. Então existia um cenário de risco e nós trabalhamos com esse cenário o tempo todo durante aquela operação. De acordo com o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, Pedro morreu por asfixia indireta. A criança estava presa no buraco com a perna dobrada e com o joelho pressionando o tórax. Uma situação tão delicada que, mesmo tentando alçar o menino com uma corda que foi passada abaixo dos braços, ele não saía. A primeira preocupação, inclusive da primeira equipe que chegou, foi justamente garantir esse suprimento de oxigênio, Foi através de uma máscara, um cilindro de oxigênio, nós conseguimos descer essa máscara para ele. Então foi ofertado oxigênio o tempo todo. Questão de alimentação, nós também conseguimos descer líquido para ele. Então essa questão aí a gente preocupou o tempo todo desde o início. Ocorre que na queda ele veio a se prender pela perna, a diâmetro é estreito, 30 centímetros, e o que a gente presume é que nessa compressão da perna em direção ao tórax, reduziu a expansão torácica dele, e pelo tempo de exposição nessa situação,
teve uma insuficiência de oxigênio, né, uma elevação de gás carbônico na corrente sanguínea, que pode ter desencadeado esse quadro de asfixia. Entretanto, não dava para a gente presumir, né, esse tempo aí de sobrevida que ele tinha nessa operação e, paralelamente a essa oferta de oxigênio, a gente envidou os esforços para fazer escavação, inclusive manual. Pedro respondia as perguntas até certa hora da madrugada. Em alguns momentos, ele parou de responder as perguntas dos bombeiros. Pela manhã, Pedro respondeu as últimas perguntas e logo, quando foi retirado do buraco, Pedro já saiu com parada cardiorrespiratória. Mesmo com dezenas de profissionais e médicos de prontidão, Pedro não conseguiu resistir à reanimação. O caso causou revolta na cidade de Carmo do Paranaíba. Segundo a polícia, os donos do loteamento e das empresas contratadas pela obra no local, que seria para a implantação de uma caixa d'água, já estão sendo ouvidos e podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O comandante dos bombeiros disse que a equipe fez o que pôde dentro dos limites da operação. A gente tem a certeza e queremos até assegurar isso para a família, para a população, que todo o recurso que o Corpo de Bombeiros tinha disponível para esse tipo de ocorrência foi colocado à disposição pelo comando da corporação. Houve deslocamento da nossa aeronave, trazendo as equipes com material, com equipamento. Aqui a gente tinha equipe que já atuou na cena também, oferecendo. Foi feita uma tentativa de retirada, mas infelizmente o desfecho não foi como a gente gostaria. Eu quero até aproveitar também o momento e me solidarizar publicamente com a família. O Corpo de Bombeiros ele se consterna, se solidariza com a dor da família, a gente sabe que não é fácil, e pedimos a Deus que dê pronta recuperação para todos, principalmente para a mãe, para a tia, para a madrinha, né?